Bom, o ponto é o seguinte, você precisa de uma condição de calibre, né, que vá selecionar apenas um elemento por ordem. Esse é o ponto. Tem um remédio para isso aqui, vou pensar um pouco depois, na aula que vem eu digo. Né? Se a sua condição de calibre satisfaz isso, né, então, na próxima ordem, na próxima, né, a sua condição de calibre, vamos dizer, dmi a mi barra, né, igual a zero, vai interceptar suas órbitas só em um único ponto. Tá certo? De modo, dmi a mi barra, deixa eu fazer assim, f de ami, igual a zero, ficar bem genérico. Né? De modo que o seu problema, na verdade, se transforma no problema de integrar sobre esse D ali com uma função delta aqui no meio, delta de f. Então, o seu z, escrito dessa maneira que está aqui, né, somatório sobre os amibarras, né, de exponencial de i, s, de amibarra, você pode voltar para trás, usar a tua condição de calibre para definir sua integração dessa maneira. F de ami exponencial de S de ami. Onde agora esse ami, essa integração sobre ami, é sobre todas as órbitas de novo. Você não está preocupado mais em impor que você só está sobre configurações não independentes. Perdão, uma da outra. Tá? O problema é o seguinte, é que a delta de f de x, né, a gente sabe disso da análise de uma variável. Né? Delta de f de x é o delta de x menos x0 dividido pelo módulo do f' de x em x igual a x0. Ainda tem uma soma sobre isso se você tiver vários casos, que também é razoável. Se você tiver várias soluções, você vai ter que ter uma soma sobre as várias soluções que dá aquela soma que a gente tem lá. Né? Só que o ponto é que na delta de f de x, você tem que levar em consideração o jacobiano. É isso que é esse fator que está aqui. A delta de f de x não é proporcional, ela é proporcional a delta de x menos x0, apenas na vizinhança de x igual a x0, mas tem um fator de proporcionalidade. Tem um jacobiano assim colocado. Então, peraí, deixa eu colocar a coisa de outra maneira. Eu posso pensar delta de ami menos ami barra, tá certo? Para todos os barras, né? Somatório sobre os ami barras. Né? E aí, eu posso transformar minha delta de ami menos ami barra, né? Na delta de f de ami vezes um certo jacobiano, que eu vou chamar de delta, que é um certo funcional de ami. Esse delta a ser, né, determinado. Essa integral que está aqui, essa delta aqui é uma delta funcional. Veja que a tua condição de calibre, por exemplo, se fosse dmi a mi, era um dmi a mi de x. Você precisa que o dmi a mi seja zero em todos os pontos x do espaço-tempo. Então, em geral, você tem um produtório sobre todos os pontos do espaço-tempo aqui. Tá certo? Nessa história. Esse delta de ami é definido exatamente como um jacobiano, etc. e tal. Né? Ô professor, esse delta arigo, ele não deveria estar fora da integral? Não, porque ele, em princípio, pode ser algo dependente do próprio ami. Tá
certo? Quer dizer, e de fato, pensa naquele somatório, na fórmula da função delta de f de x, né? Isso dá um somatório sobre as raízes de delta de x menos x0 sobre módulo de f' de x em x igual a x0. Tá certo? Quer dizer, você está dentro da integral. Né? Tipo assim, aqui você tem um somatório sobre todas as soluções. Né? Você está usando uma fórmula local. Isso aqui vale perto de AMI igual a AMI bar. Mas aqui você está supondo que o teu F não vai se esgotar em AMI igual a AMI bar. Vai ter o AMI bar, o AMI bar, e assim por diante. Vai ter todo mundo. Então esse delta é um delta de AMI e ele tem que estar aqui dentro porque você está somando sobre todas as configurações. Então, esse é um jeito de contornar, tá certo? Essa coisa que está aparecendo lá. Tá certo? Isso é mais detalhado, né, lá nos vídeos. Né? Aí a gente trata a forma de implementar o delta de f, a forma de implementar o delta grande de AMI, tá certo? Esse delta grande de AMI a gente chama de delta FP, em homenagem ao FADEF Popov. Esse truque de inserir essa delta funcional dentro da integral funcional é um truque devido ao FADEF Popov. Certo? Truque sensacional, né, que permitiu, né, que você tratasse as teorias de calibre não abelianas, porque elas eram muito intratáveis do ponto de vista quântico. Né? Para quem conhece, né, todas as teorias de calibre não abelianas correspondem a sistemas dinâmicos vinculados. Tá certo? Você tem que implementar a quantização de um sistema dinâmico vinculado, que a gente sabe que tem, que é complexa, né? Vamos dizer assim, porque você tem que definir outros parênteses, que não são os parênteses de Poisson, são os parênteses de Dirac, né? É uma álgebra diferente, vai levar em consideração, né, as condições de fixação de calibre que você coloca, tem toda uma tecnologia para isso. Né? Fazer isso na integral funcional, de certa maneira, foi muito mais fácil do que fazer isso via, por exemplo, quantização canônica. Né? Que é a maneira usual, né? Que até a época de fazer Popov de fazer esse tipo de coisa. Bom, o que acontece com esses elementos agora, né? Esses elementos, tanto a delta de Dirac, né, quanto a delta de FADEF-Popov, tanto essa quanto essa, que estão aparecendo aqui, vão implicar no aparecimento de termos a mais na ação. Quer dizer, você consegue tratar isso aqui por meio de uma exponenciação. E você também consegue tratar isso aqui por meio de uma exponenciação. Tá certo? Detalhes disso, não vou fazer isso aqui em detalhe, né? Detalhes disso estão lá no curso. Né? Agora é métodos funcionais 2. Estamos andando rápido. Começamos a aula de métodos funcionais 1, agora estamos em métodos funcionais 2. Né? Detalhes disso estão lá. Então você consegue exponenciar esse cara e isso vai se tornar um termo, né, de multiplicador de Lagrange na tua integral funcional envolvendo a sua condição de calibre. Tá? Já o delta de FADEF-Popov, né, ele está relacionado com um determinante funcional.
fazer isso de memória aqui, vamos ver. Né? Delta de Faddeev-Popov, de Ami, você pode escrever como um determinante de um objeto que é o seguinte: é a derivada funcional da condição de calibre transformado de calibre em relação ao Ami x, y. X em cima, y embaixo, depois tem o d e y. A derivada do y. x em cima e y embaixo. Pode ser montado. Né? Aí é um parcial em y. Parcial em Parcial em y. Em relação a y, li? É d. Não, não, é derivada funcional. Não, é Fala. não, é que eu estava vendo um vídeo hoje. Ah. Era esse. T1. Depois, mas enfim. Isso daí é depois que é derivada funcional. Depois você pega e fixa um F. Sim. Alguém pode me dizer quanto dá esta merda? Que eu não me lembro. Bom, peraí. Se eu não me lembro, tem que deduzir esse negócio aqui rapidinho. Você tem que o F de AVG com G infinitesimal era o F de AVI mais a integral de θ df de Que é a correção do θ. AMI. Ah, tá certo. Vem com demi de θ, tá certo. Não é derronde. Não. Por isso que você me confundiu. Aí aparece esse demi, passa para cá, né? Essa aqui é a A, essa aqui é a B, essa aqui é B. Né? Tá, é isso aí. Então é o determinante desse camarada que está aqui. Que vai ser o determinante, então, dmi AB de df de AMI B. Então, o determinante, o delta, né, o funcional de Faddeev-Popov, ele é relacionado com esse determinante. E aí você tem uma fórmula absolutamente tricky, né, formal, que permite que você exprima esse determinante como uma integral funcional. Essa fórmula é assim: integral deta barra. Na verdade, aqui tem um índice de representação adjunta para esses caras, exponencial de I integral d4x, d4y, por caso, mas o operador é local, então não tem muito problema quanto a isso. Eta barra A de x, seu determinante, vamos chamar assim, MAB de x menos y. Né? Então você tem um MAB de x menos y, eta B de y. Isso daqui é uma identidade, né? Se você tomar esses caras aqui como elementos de uma álgebra de Grassmann. Que diabo é isso, né? Todo e qualquer fermion, né? A integração funcional associada com fermion, você pode mostrar que você precisa que eles sejam números clássicos anticomutantes.
Você precisa de uma álgebra clássica não comutante, como para os bósons, por exemplo. Você precisa de uma álgebra clássica não comutante para os férmions, anticomutante. Então, você tem que definir variáveis de Grassmann, que são variáveis que anticomutam, ao invés de ser variáveis que comutam, e você define os seus férmions como tomando valores sobre essa álgebra de Grassmann. Tá certo? Esses campos que estão aqui são campos fermiônicos, eles tomam valores sobre a álgebra de Grassmann. E você pode mostrar que todo determinante pode sempre ser escrito dessa forma. Todo determinante funcional pode sempre ser escrito dessa forma. Isso é uma maneira de escrever o determinante funcional. Outra maneira é calcular o determinante funcional, se você quiser. Você não é obrigado a usar esses campos fermiônicos aí, né? Mas a vantagem de usar esses campos fermiônicos é que, se você fizer isso, esse termo do delta de Fadeev-Popov, né, ele vira uma contribuição a mais na ação. Tá certo? Eu escrevi que o MAB de x menos y ali, mas, de fato, a dependência em x menos y é do tipo delta de x menos y. Então, não tem problema. Vai dar, na verdade, uma contribuição local, né, para a ação. O fato é que esse MAB de x menos y vai depender, como está óbvio aqui, de qual é a condição de calibre que eu estou escolhendo. Tá certo? Dependendo da condição de calibre, pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer, né? Aqui vocês estão vendo a derivada covariante, né? Tá certo? Estão vendo a derivada covariante. O que significa que esse MAB, em geral, vai ser um funcional do teu AMI. Porque a derivada covariante é um funcional do AMI. A condição de calibre é um funcional do AMI. É uma função do AMI. Né? Então, esse objeto que está aqui, em princípio, é um funcional do AMI, e isso que está aqui vai me produzir termos que são quadráticos em eta e eta barra e termos que são mais que quadráticos em eta e eta barra. Os termos quadráticos em relação a eta e eta barra, eu vou separar como sendo parte livre. Os termos mais que quadráticos, eu vou separar como sendo parte interagente. Peraí, como é que vai aparecer mais do que quadrático? Se aparecer, por exemplo, suponha que o F seja demi FA, né? Demi ANI A. Tá certo? Então, se você tiver o DFA de ANI B, por exemplo, esse de X, né? E esse de Y, né? Você vai terminar com demi, com delta B, né? Demi de delta de x menos y. Certo? Agora você tem essa derivada covariante agindo em cima disso. Né? Então, a derivada covariante, por exemplo, dmi AD, agindo em cima desse objeto que está aqui, vai ter... Peraí. Eu acho que o problema é que aqui tinha Não, ela vir depois ou vir antes não tem grande problema, porque você faz uma integração por partes, né? Você pode integrar por partes a derivada covariante também. Então, o máximo que tem aí é um sinal de diferença. Mas, só respondendo a tua pergunta, né? Assim, os detalhes numéricos aqui não estão muito claros, mas você vai ter essa derivada atuando no delta, sei lá, porque tem um índice aqui, cara. Tem B aqui e aqui tem C. Por isso que a coisa... Então esse aqui é um M AC, vamos dizer assim. Aí aqui você tem um BC, delta de x menos y, derivada ni. E aqui, não, derivada ni, né? Derivada ni, tá certo. Então pensa na sua derivada covariante. Essa derivada covariante na representação adjunta, ela é delta AB dni
mais, aliás, menos, E, F, AB, vamos chamar de E, AMI, E, vou explicando delta BC, DMI, delta X menos Y. Aí, isso daqui, o primeiro termo vai dar delta AC da Lambertiano, delta de X menos Y. Esse termo aqui, você pensa no teu operador. Esse aí é o teu operador. Você vai botar ele aqui no meio desses dois caras. Então você vai ter um termo que é eta barra da Lambertiano eta. Porque tem uma delta lá no meio, né? E o segundo termo você vai ter assim, menos E, FABC, FABE, aí tem o delta BC, então você já pode colocar aqui FACE, AMI, DMI, da delta de X menos Y, certo? Esse segundo termo colocado aqui vai te produzir eta barra, AMI, eta, mais os fatores que estão lá na frente. Isso é um termo cúbico. Eta barra, eta, AMI. Né? Então esse é um termo que você vai tratar dentro do espírito da coisa como um termo de interação. Né? Não queria entrar em nenhum detalhe disso, por isso que está tão confuso assim. Simplesmente não era o meu plano. Meu plano era citar isso e pronto. Mas isso está bom, não tem problema. Né? Então, recapitulando e nos recompondo. Né? A delta de Fadeev-Popov, ela pode ser escrita como um determinante funcional. Esse determinante funcional pode ser escrito como uma integral funcional sobre campos fermiônicos. Mas olha que interessante, aliás até foi bom isso, né? Esse termo aqui, por exemplo, vai implicar que o termo quadrático vai ser um termo do tipo eta barra A da Lambertiano eta A. Ou seja, isso é um termo típico de um campo bosônico sem massa. Tá certo? Um campo escalar sem massa, ele é φ da Lambertiano φ. Um campo fermiônico sem massa, ele é eta barra I gama mi dmi eta. Ele é um termo de primeira ordem nas derivadas. Enquanto que um campo bosônico é um termo de segunda ordem. Então esse cara aqui é obrigado a ser fermiônico, porque senão a fórmula não funciona. Certo? E no entanto, o termo nação que vai corresponder a ele, como termo livre, é um termo bosônico. Ele vive num contraste. Ele é um férmio com uma ação bosônica. Isso tem que dar problema em algum momento. É claro que dá. Você pegar os estados que esses caras geram, que esses férmions geram, você pode mostrar que eles são estados de norma negativa. Ou seja, você pega dois desses estados, faz um produto escalar e dá um número negativo. Efetivamente. Estados de norma negativa são chamados de fantasmas. Tá certo? E esses campos que geram estados de norma negativa são chamados de fantasmas. Tá certo? Eles são os famosos fantasmas de Fadeev-Popov. Tá certo? Eles são os caras que entram para te dar a possibilidade de jogar o determinante Fadeev-Popov para dentro da tua ação, e eles são fantasmas. Eles te dão status de norma negativa. Melhor, eles interagem com o seu campo de calibre também. Pelo menos dentro dessa condição de calibre que a gente escolheu. Em outra condição de calibre pode ser que não. Tá certo? Em outra condição de calibre não. Mas nessa daí sim. Mas tudo tem ganhos e perdas. Se você escolhe a condição de calibre de um jeito, você pode terminar num propagador
bosônico, um propagador para os gluons, que seja fácil. O preço a pagar, você vai ter interação dos seus fantasmas com o seu campo de calibre. Você escolhe a condição de calibre de outro jeito, não tem interação, aí esse determinante Faddeev-Popov não depende do AMI, você pode esquecer ele, pode jogar no fator de normalização, né? E aí está tudo certo. Só que o seu propagador dos gluons vai sair muito pior, muito mais bravo. Desculpa, fala. Respondi? Então, isso é o jeito da gente tratar o determinante Faddeev-Popov. Essa delta funcional é mais fácil, um pouquinho, né? Você observa que esse jacobiano é o mesmo, quer você faça delta de f ou delta de f menos uma certa função fixa, qualquer. Zero. Então, já que vai ser o mesmo determinante para o delta de f e para o delta de uma função fixa, você bota o delta de uma função fixa, vamos chamar de c, fa menos ca, e você integra sobre essa sua função fixa. Se o teu resultado é independente da função fixa, né, você integrar com o exponencial de i integral de ca ao quadrado, vai dar um fator numérico que absorve o fator de normalização. Do mesmo jeito, né? Mas o lance é que, ao fazer isso aqui, eu posso transformar a minha integral funcional numa integral de i integral de fa ao quadrado. Essencialmente isso. Tem fatores numéricos no meio da história e tal, né? Então esse é um truque bem mais simples do que o truque lá do determinante Faddeev-Popov, né? O resultado é que tanto esse objeto que está aqui, quanto esse objeto que está aqui, vem parar aqui em cima, na ação. E vão definir uma coisa que eu vou chamar de ação quântica. Agora dá para entender a razão, né? No procedimento de quantização de uma teoria de calibre, eu tenho que levar em consideração as ambiguidades introduzidas pela presença de órbitas. Tá certo? Que vão me dar o volume do grupo de calibre. Tudo isso começa nessa discussão. E gera, no final, esses termos que estão aqui. Vão ser termos adicionais. Um que vem desse cara que está aqui, que é essencialmente um termo de fixação de calibre, e um que é desse aqui, que vem da exponencial de um determinante, que é um jacobiano da delta funcional, que a gente estava calculando. Tá? Deixa eu colocar o resultado, então, para vocês, né? Dentro dessa história. O resultado é o seguinte, né? Nosso Z, né? No caso lá da QCD, não só da QCD, da teoria de calibre não abeliana geral, tá certo? Teoria de calibre não abeliana geral vai ser isso aqui, vamos chamar de alfa, alfa barra, JMA, beta A, beta barra A. Vai ficar bem claro o que são esses caras, né, à medida que eu for escrevendo a ação, né? Eles são todos fontes. Qual é a função deles? Eu derivar funcionalmente e obter funções de correlação dos campos associados com essas fontes, né? Então isso daqui vai ser o famoso fator de normalização, integral sobre d psi, d psi barra, de AMA, de eta A, de eta barra A. Isso aqui é um quark, tá certo? Se eu tiver 6 sabores de quarks, eu tenho que colocar 6 integrais funcionais dessas, tá certo? Mas vamos fazer só para não poluir o número de índices aqui que já está grande, né? Então aqui a gente tem exponencial de IS de psi barra AMA. Isso aqui é a ação da QCD
a ação de uma teoria não abeliana, né? Que a gente viu na aula passada, tá certo? Mais I integral, ou menos I, integral em dx de 4x, 1 sobre 2 alfa de mi a mi a ao quadrado. Veja que aqui nós estamos usando uma condição de calibre que é a condição de Lorentz, tá certo? Então isso vai dar origem àquilo, d mi a mi a ao quadrado. Então isso aqui já é a delta de fixação de calibre atuando, sendo colocada ali. Depois eu tenho I integral menos I integral, não é mais I não, B4x delta barra A delta B da Lambertiana mais G FABC AMC DMI delta B. Esse é o termo do determinante Faddeev-Popov, a exponenciação do determinante Faddeev-Popov, tá certo? Veja que aqui eu estou integrando sobre esses caras, sobre esses fantasmas, tá certo? E um termo agora que é um termo de fontes, essencialmente, I integral de 4x de alfa barra psi mais psi barra alfa. Então esse alfa e alfa barra são as fontes fermiônicas associadas com os quarks. Para encontrar funções de correlação dos quarks, ou seja, processo de espalhamento envolvendo quarks, você tem que tomar derivadas funcionais em relação a alfa e alfa barra. Depois colocar alfa e alfa barra iguais a zero. Tá certo? Mais J mi a mi a. Então essa aqui é a fonte externa associada com os gluos, né? E a gente coloca fontes para os fantasmas também, pela seguinte razão. Porque a gente quer calcular funções de correlação que envolvam fantasmas dentro dos loops. Eu não tenho, os fantasmas não são partículas de verdade, né? Já apaguei, mas agora é tarde, né? Eles não são partículas de verdade. Por quê? Eu posso optar. Se eu quiser, eu simplesmente calculo, dou uma prescrição para calcular o determinante Faddeev-Popov. O que eu fiz foi fazer uma representação do determinante Faddeev-Popov em termos dos fantasmas. Eu quis fazer isso. Eu poderia não querer fazer isso e nunca estava falando em fantasma aqui na frente de ninguém. Tá certo? Então, os fantasmas, eu não preciso me preocupar com a matriz S dos fantasmas. Mas sim, eu preciso me preocupar com a possibilidade dos fantasmas entrarem no miolo das funções de correlação. Eles circulares, vão ter um propagador associado com eles, e a teoria de perturbações vai depender desse propagador também. Então eu tenho que ter um jeito, já que eles interagem, né, de fazer o mesmo truque que eu faço com os outros campos, de colocar isso aqui para fora em termos de derivadas funcionais dos fantasmas também, das fontes associadas com os fantasmas. A diferença é que eu vou fazer essas derivadas funcionais das fontes associadas com fantasmas em fontes iguais a zero e não vou fazer funções de correlação envolvendo fantasmas nas pernas externas. Ou seja, não tem processo de espalhamento de fantasma porque fantasma não existe. Fantasma é coisa de criança. Ou não, né? Então, a razão de você ter fontes para os fantasmas aqui é puramente técnica. Tá certo? É puramente para você poder escrever a expansão perturbativa levando os fantasmas em consideração também perturbativamente. Essa é a razão das coisas. Então, isso aqui finalmente é o funcional gerador, né, para uma teoria de calibre não abeliana de um único sabor. Se você tiver mais de um sabor,
você tem que multiplicar ali os quarks, né? Você tem que integrar sobre todos os quarks que você tem. Lembrar dessa história aqui, né? Você vai associar também uma fonte para cada sabor de quark diferente. Mas essa é uma alteração trivial, não tem maiores problemas. Uma coisa tremendamente importante, que eu não falei na aula passada, né, é observar o seguinte, que essa lagrangiana da QCD, baseada no grupo SU3, que nós fizemos na aula passada, ela não troca sabores, ela não faz um sabor interagir com o outro, diretamente. Não há nenhum termo, vocês podem revisar as notas de aula de vocês, ou o vídeo da aula passada, pegar a lagrangiana da QCD que a gente escreveu e observar que sempre os sabores aparecem somados, tá certo? E não aparecem termos que trocam sabor, tipo C/B, psi/A, psi/B. Não tem nada assim no meio das coisas. Quem vai trocar sabores vai ser a interação fraca. A interação forte não troca sabores. Você pode sim ter um processo que você vai trocar de sabor, mas não diretamente, e sim através de uma partícula intermediária. Tipo, vem um sabor, um antissabor, os dois se aniquilam, viram um gluon, esse gluon pega, abre depois em outro sabor e outro antissabor. Mas é o sabor e o antissabor, todos juntos. Tá certo? Então, essa teoria, pelo menos a cromodinâmica quântica, ela não é uma teoria para trocar sabor, é uma teoria que só envolve a troca das cores, pura e simplesmente. As cores, sim, você pode entrar com vermelho aqui, interagindo com o azul nesse vértice e sair uma coisa verde, azul, verde, vermelha, sei lá. Estou chutando aqui. Tá certo? Bom, na aula que vem, então, a gente continua analisando mais um pouco essa lagrangiana, né? Mais uma vez eu digo o seguinte, isso aí foi abordado em detalhe nesse curso que está na internet, está nos vídeos, né, que estão aí. Então, chega-se a esses termos e tal, com muito mais detalhe do que eu apresentei aqui hoje, e com muito menos atropelo também, né? Agora, o que vai nos caber aqui vai ser comentar, essencialmente, sobre como que esse procedimento, isso eu estou devendo a vocês, eu peço que vocês me cobrem, né? Como que esse procedimento cura aquela história da gente não ter um propagador para o fóton, né? Ou para os gluons aqui, né? Então, a próxima aula a gente vai começar daí. Como é que a gente curou esse negócio, né? Aí depois a gente vai continuar mostrando quais são as regras de Feynman desse negócio. Novamente, as regras de Feynman estão deduzidas lá no curso 2 de métodos funcionais, tá certo? Deduzidas mesmo. E aí a gente vai partir para a análise, né, do comportamento ultravioleta dessa teoria e das possibilidades de renormalização dela, tá certo? Isso já é na aula que vem. Tá? E tudo isso a gente pode encarar como revisão, tá certo? Quer dizer, revisão porque já foi tratado em mais detalhe em outro curso. A parte que vai ser realmente inédita, vamos dizer assim, ainda está por vir. Ok? Valeu. Obrigado aí.